Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao podcast As Astrólogas. Hoje, esse trio de astrólogas, formada por mim, Roberta Pinto, a Roberta Astrologia no Instagram, a Mila Aurora, Mila Aurora 8. É Oito. isso, Mila? Isso. E a Nanda Aranha, Nanda Aranha _astrologia, também no Instagram. A gente vai conversar aqui, a gente vai levar um papo muito bacana com você sobre como que funcionam as previsões astrológicas. Esse é um tema que todo astrólogo gosta muito de debater e que, ao mesmo tempo, é um tema que desperta, ao mesmo tempo, uma certa curiosidade por parte das pessoas, porque, peraí, como é que o astrólogo faz essa leitura das previsões? De onde que ele tira essas informações? Será que tem uma bola de cristal aqui que a gente acessa para dar uma olhadinha no que vai acontecer? E, ao mesmo tempo, é um assunto que desperta curiosidade e, às vezes, até uma certa dúvida das pessoas, porque a maioria não entende como funcionam as previsões astrológicas. Então, aqui nesse podcast, disponível em todas as plataformas de streaming e também aqui no nosso canal do YouTube, se você está nos enxergando agora, você está nos vendo pelo YouTube, a gente vai falar sobre o funcionamento das previsões astrológicas e a importância delas, inclusive para a gente entender de que forma o seu mapa astral, de você que está nos escutando agora e está nos assistindo, está sendo ativado. Então, olá, meninas, né? Muito Oh. bem-vindas aqui também ao nosso podcast. E acho que a gente pode começar, né, tentando explicar como que as previsões astrológicas funcionam. Se vocês permitem, eu gostaria de trazer um exemplo já na largada e depois eu passo a bola para vocês, porque eu tenho uma amiga que ela é meteorologista. Então, se ela acerta, ela é uma deusa. Se ela erra, é complicado. Assim como o astrólogo, né? Sagrado. Quando a gente Exato. acerta, somos deuses. E quando a gente erra, porque errar é humano, é uma previsão, também as pessoas podem, né, achar que não funciona. E a gente É estava queimado na conversando. fogueira. É queimado na Exatamente, fogueira, em palco Já exatamente. público. foram, né? Muitas. E a É. gente estava conversando, né, esses dias, conversando sobre isso, sobre essa questão das previsões. E ela disse para mim, olha, Roberta, às vezes as pessoas não compreendem ou acham, né, que um meteorologista, ele tem que trabalhar sempre com instrumentos muito refinados, muito rebuscados para chegar numa previsão, aparelhos tecnológicos. Tudo bem, a gente tem a tecnologia, sim, mas se a gente não consegue ler, compreender o que os mapas estão dizendo, mapas meteorológicos, mapas astrais, né? Por isso que eu pensei nesse exemplo agora. Se a gente não consegue entender o que os mapas estão dizendo, a gente pode ter o maior recurso tecnológico do mundo, mas ele precisa ser interpretado por um profissional. Ele precisa ser interpretado por alguém que domina essa linguagem e aprendeu a decodificar e cruzar as informações que estão ali naquele mapa. E como que um meteorologista faz? Muito parecido como um astrólogo faz também. Ele olha também para o passado, para o que aconteceu quando houve aquela combinação de fatores, X mais Y, o que aconteceu naquele momento do tempo, ó, foi um momento assim, você já sabe que tem um El Niño chegando para o nosso inverno de 2023. Então, você já sabe que El Niños trazem chuvas, episódios de chuvas intensas, você sabe que ele traz também episódios de um frio intenso, com períodos de calor muito forte, também um desequilíbrio mais natural. Então, você já sabe que isso vai acontecer. A forma como ele vai acontecer e a forma como ele vai se manifestar vai depender de outros aspectos, de outros dados que são cruzados através dos mapas meteorológicos. E aí o meteorologista vai acompanhando esse movimento, que foi o que aconteceu aqui com essa previsão de ciclone no Rio Grande do Sul, que eu vivo em Porto Alegre, para quem não sabe, e aí foi um momento assim que estava bem intenso, né? A previsão mostrando, os indicadores da previsão mostrando que ia acontecer um fenômeno climático, que ia ser intenso, que era para as pessoas se prepararem, que era uma questão assim que realmente podia trazer prejuízos, deslizamentos, inundações, chuva forte, pessoas que moravam ou que moram em regiões que pode dar deslizamento de terra tinham que evitar essas regiões. Tudo isso foi avisado, tudo isso foi previsto. Quando o fenômeno aconteceu,
ele não só aconteceu dessa forma, como em alguns pontos ele conseguiu ser pior do que estava previsto. E aí, eu conversando com ela sobre isso, né? Sobre previsão e astrologia, previsão meteorológica, previsão astrológica, a gente chegou a uma conclusão que é muito parecido, é muito semelhante, porque um astrólogo, ele também vai ler mapas, vai entender o que está sendo previsto ali, quais são os indicadores daquele mapa, ele vai buscar relações em ciclos astrológicos que são passados, entender esse ciclo no momento presente e prever o que vai acontecer com esse ciclo no futuro, porque os planetas estão caminhando no céu, então eles vão ativando e vão tocando diversos pontos nesse caminhar. E aí você vai fazendo uma previsão, abrindo possibilidades, entendendo a natureza daquele planeta. É um El Niño, ele vai ser tenso? É um Saturno, ele tem uma natureza tensa? Ou é um planeta que tem uma natureza benéfica? É um Júpiter? Como é que ele está posicionado? E assim a gente vai, né, cruzando dados, cruzando informações e vai chegando no que seria uma previsão. Agora, a quantidade de chuva que vai cair naquele lugar, naquela área da vida do mapa, vai depender também do contexto, do momento de vida da pessoa, da natureza daquele mapa natal. Então, são dados, né? São informações, não é uma bola de cristal. Eu queria abrir com isso, né? Não sei se vocês Então, estão... eu queria complementar um negócio que estava falando, complementar não, mas lembrando o quanto o contexto é importante. Uhum. Porque, com certeza, prever para o Brasil um ciclone não é a mesma coisa que você fazer uma análise disso lá na Flórida. Qualquer vento na Flórida já vai ser caracterizado como um ciclone. E talvez esperada a dimensão maior do que, na realidade, às vezes acontece. Só que no Brasil não tem esse histórico. Você não tem esse padrão. É que nem no mapa. Você tem que ver o histórico e o padrão de acontecimentos. Então, assim, é muito parecido mesmo. O mesmo sistema, né? E aí, você trazendo, Rô, eu fiquei pensando aqui, é por isso que a astrologia é um estudo tão mercuriano, tão analítico, de tanta análise, né, de tanto estudo, porque nada tem o achismo, nada, tudo parte de um fundamento, de um conceito, de uma análise, de um cruzamento, não tem nada do tipo assim, olha, porque está vibrando isso aqui. Não, é técnico o negócio, né? Então, assim como a meteorologia é um estudo absolutamente técnico, né? A astrologia também é um estudo técnico, de você utilizar uma técnica para prever, para mapear essas possibilidades, né? Perfeito. Então, como a análise econômica também, né? Analista também. econômico vai fazer a mesma coisa. É muito parecido. Vai analisar passado e levantar hipóteses, né? Previsões para o que pode acontecer no futuro. É muito parecido mesmo, porque eu já usei esse exemplo do mercado financeiro e eu lembro que até uma pessoa que me segue no Instagram disse assim, eu nunca tinha pensado por esse prisma. E, na verdade, são dados. Para começar, o próprio mapa é um cálculo matemático. Esse cálculo matemático posiciona os planetas em determinados pontos, determinados graus. Existe um movimento também, mesmo sendo uma foto congelada daquele momento, se é um mapa natal, um mapa de revolução solar, a gente tem que entender aqueles ponteiros como se eles estivessem caminhando, né? Porque eles vão indicar outros momentos do tempo. E os ciclos do tempo, uma coisa que eu percebo também é que a maioria das pessoas está vivendo somente assim o seu momento sem entender o que aconteceu antes e daí o que pode acontecer depois. Entender o tempo como uma coisa só fatiada, né? É só a terça-feira, é só a quarta, é só a quinta. Entender o processo. E tem um processo todo. Existe um processo todo. Ainda mais quando você pega planetas que são de natureza mais lenta, como trânsitos de Saturno e de Júpiter, quando ativam pontos no nosso mapa, é como se abrissem janelas de oportunidade para você construir algo ali de longo prazo, para você movimentar algo naquela área da sua vida. Mas não vai ser assim, tipo, amanhã, do dia para a noite. E esse é um ponto muito importante, porque eu acho que causa muita confusão essa previsão que as pessoas acham que os planetas estão influenciando.
né? Essa é uma palavra que as pessoas falam muito, ai, está influenciando. E não é essa a base, não é porque está acontecendo isso que vai acontecer isso com você. Na verdade, e a Lei me traz muito isso, é a lei da correspondência, né? Ou seja, estamos na mesma matriz, digamos. Se, por exemplo, né, você nasceu sobre uma matriz, e se aquela matriz está sendo ativada, né, pelos trânsitos e tal, no céu, ou seja, se você veio sob aquela matriz, que é aquela configuração, é óbvio que vai ali corresponder, né? Vai entrar em sintonia. Indica Então, algum acontecimento, é mais uma indicação, né? uma indicação de acontecimento, né? De E não possibilidade de necessariamente acontecimento. possibilidades. E isso De depende possibilidades. muito também da natureza dessa matriz, desse mapa, né? Desse mapa natal, que é a origem de tudo, que é através do mapa natal que você vai viver a experiência daquele trânsito ou daquela revolução solar. Uma coisa que eu sempre reforço para os meus clientes é não tem revolução solar que vai fazer milagre com o mapa astral. Porque o mapa, né? Não. Às vezes as pessoas esperam muito de um ano, né? O que esse ano reserva para mim? Depende da natureza do seu mapa, porque através do seu, você vai carregar o seu mapa para esse ano, você não deixa o seu mapa astral, tipo, para trás, ele não era ativo só no dia que você nasceu, você A gente carrega não ele com muda o você. mapa astral, né? A Não gente não muda. muda, a gente Porque às vezes a pessoa, compreende o vamos, nosso não mapa. tem como ajustar isso aí? Não, no mapa Tem astral. como a gente- fazer a cirurgia tanto é que no não mapa? tanto é que a gente não pode achar que porque a gente passou o aniversário na Tailândia, que o nosso ano vai ser melhor, porque a gente mudou o ascendente da Revolução Solar. Tudo bem, depois que você viu voltar para Porto Alegre, voltar para o Rio, voltar para o Rio Grande do Norte, para Pipa, você vai carregar o seu mapa com você e o ascendente da Revolução Qualquer lugar. Solar muda também, é outro, é o lugar onde você vive a Cálculo, né? experiência que vai fazer a diferença. É. Exatamente. Cálculo baseado em latitude, tudo coordenadas, e não adianta você passar 2 dias numa determinada coordenada e depois passar 360 dias, Em 361 outro. dias Em Exatamente. outro. E outra coisa também que eu percebo muito quando eu faço, né, a revolução, faz assim, você tá pensando em uma mudança, se mudar de casa? Ai, graças a Deus que isso apareceu, tô louca para me mudar. Aí eu faço, tá, mas você tá procurando, você tá vendo, né? Por quê? O que é que a pessoa pensa? Puta, se tem lá, vai acontecer, vai chegar a mudança, vai chegar alguém assim, dizendo, olha, tem uma casa ali para você se mudar. Não é assim, ou seja, tem uma indicação favorável que, se você fizer uma mudança, pode acontecer de forma mais fluida, mas você precisa procurar, você precisa, né, fazer ali o seu trabalho para que essa mudança de fato aconteça. E não que, tipo, uau, vai chegar a mudança aqui no meu pau e eu vou fazer. Essa é uma questão de postura importante que a gente tem que pensar, né? E que a gente tem, e a gente, por exemplo, eu sempre procuro fazer isso, né, nos meus atendimentos, é justamente mostrar para a pessoa, tem um indicador muito interessante aqui nessa área da sua vida. Uhum. Mas existe um caminho, existe um processo de você desenvolver isso. E dentro desse processo terão momentos de tensão, porque os planetas vão caminhando e vão ativando, e momentos de maior fluidez. E aí eu tento trazer algumas datas para a pessoa ficar mais atenta, especialmente naqueles momentos do tempo que eles estão assim mais sincronizados com o mapa natal, aqueles graus mais assim aplicativos, partis, aquela coisa que está muito ali alinhada com o mapa da pessoa, para ela prestar atenção naquela semana, porque de repente ali pode ser o momento que ela recebe uma notícia, que ela pode fazer um movimento, às vezes tem um movimento que depende dela, né? Dela ir atrás de alguma coisa, ela ter aquela conversa que ela pode estar adiando um certo tempo também e ter aquela conversa naquela semana. Então também vai depender muito do contexto de vida da pessoa. Depende muito do contexto, porque o mapa ele vai trazer esses indicadores e os planetas têm vários significados. Marte é briga, desentendimento, mas é ação também. Marte também significa irmãos, né? Então é uma questão assim, tipo, que você precisa entender qual é o contexto daquele mapa
e qual é o contexto daquele ano para a pessoa também. Então, o cliente, eu percebo que quanto mais ativo ele é na leitura, no sentido de participativo, de fazer a parte Total. dele, de fazer a contraparte dele, é uma relação de parceria, né? É uma relação de 1 a 1. Então, quando ele traz a parte dele, você, como astrólogo, consegue fazer melhor a sua parte. Que daí você não fica se preocupando em adivinhar, em fazer milhares de perguntas para Total. tentar adivinhar, e você consegue ser mais direto na leitura, consegue trazer maior assertividade para aqueles pontos. E eu acho que por que é tão importante, né, a gente trazer, a gente mapear essas possibilidades? Porque é uma oportunidade que a gente tem de se preparar, né? Do Exato. tipo assim, se ali está indicando um ponto de tensão, muita gente fala isso, mas é porque eu não quero saber, não quero saber, não quero saber. Eu faço, mas gente, se está indicando um ponto de tensão, não é que não vai, você não sabendo, não vai deixar de acontecer. Agora, vai te dar a oportunidade de você se preparar, de dizer assim, ó, pega o casaco, vai chover. Então você já vai se preparando para aquele momento, Leva né? um casaquinho. Um casaquinho, um guarda-chuvinha, sabe? E aí o que a astrologia ensina muito? É que vai passar. Vai passar. É Isso é aquele muito legal. movimento, isso é muito legal para a nossa vida, né? Pessoal, assim, porque a gente sabe que a gente está passando por uma tormenta, mas os planetinhas vão andar. Então você fica tipo assim, ande, pelo amor de Deus, Exatamente. E que é cíclico, né? São ciclos, não tem são jeito. ciclos. É, Então não tem também. e é Não interessante tem. isso, né, do ciclo, porque, por exemplo, assim, tem coisas que são ciclos externos, situações Sim, externas, que você não vai conseguir evitar. Por exemplo, o ciclone que aconteceu aqui. Tinha como evitar? Não, ele ia acontecer. não tem Mas como. você Uhum. pode se preparar e, opa, então nesse dia eu não vou sair de casa, vou sair só se tiver Perfeito, uma emergência. Ah, então nesse dia eu vou deixar todas as baterias que eu tenho carregadas aqui, porque pode faltar luz. Nesse dia eu vou perfeito. suspender um atendimento que eu tenho, porque eu posso ficar sem internet, entende? Então você vai se preparar. Aí depois, se não acontece tudo aquilo que você imaginava, você até pensa, ai, que bom que eu me preparei, porque, né? Agora, imagina se você não tivesse se preparado. A questão da pandemia, por exemplo, a gente não conseguiu evitar a pandemia. Ela aconteceu. Agora, a forma como cada um administrou os acontecimentos a partir dessa pandemia depende de como cada um encarou esse momento. E isso a gente consegue enxergar no mapa, né? Como que para algumas pessoas, de repente, voltar para a cidade natal, voltar para morar mais próximo dos pais, a pessoa, de repente, encontrou o amor da vida. Teve Sim, outras, Sim. teve sim, outras que terminaram relacionamentos. Então, tudo vai depender, né, de como a pessoa administrou algo que ela não tinha capacidade de evitar. E eu acho que isso, né, quando você faz o seu mapa e quando você utiliza essas técnicas de previsão, você consegue se preparar melhor para esses momentos também. sim. Eu estava um dia desses, enfim, eu vejo tanta coisa que eu não sei da onde, quem falou, né? Mas assim, teve um astrólogo que falou exatamente como foi a frase. Ele disse assim: não, porque tem pessoas que chegam que dizem assim, vê aí o que vai acontecer. É tipo assim, vê aí, né? E aí ele disse assim: é que nem você chegar para um advogado, eu achei ótimo esse exemplo. Ele disse assim: é que nem você chegar para o advogado e dizer assim: me diz aí todas as leis porque eu tenho medo de ficar preso. É a mesma coisa, é do tipo, mas peraí, calma, Ótimo isso. vamos. Isso é ótimo, porque como é que o astrólogo. Me diz aí todas as leis. É a mesma sensação. Quando alguém chega e diz assim, diz aí. Aí Ou você. então vai para o médico, né? Vai para o médico e fala: olha, eu tenho não sei o que que eu posso ter? Me fala todas as possibilidades. São infinitas. Você tem que ver o contexto, a história da família, o que é que seu mapa indica. Velho, é um cruzamento de dados enlouquecedor. Então, quando a pessoa chega e fala, mas você está vendo alguma coisa assim aí? Não, mas alguma coisa o quê? Relacionado a quê? O que é que você está Uhum, sentindo? O que é que tem a ver? Porque, né, não dá uhum. para, tipo, ver aí, velho, eu tenho um livro aqui de 300 milhões de páginas, né? E Então, isso é algo que até a gente tem que começar a tentar educar as pessoas que elas não precisam ter essa pressa de ter todas as informações ao mesmo tempo em uma leitura só.
Você Não. pode fazer o É mapa, né? A impossível. Nanda estava comentando isso antes da nossa gravação, né? Pode fazer um mapa mais de uma vez para entender e entendendo esses pontos. Até porque nos momentos da vida da gente, tem um momento da nossa vida que a gente está mais focado numa questão de carreira. Então a gente vai olhar o mapa com esse foco, com esse olhar. De repente tem um momento que a pauta mais quente vai ser de relações, de relacionamentos, ou uma questão familiar. Então a pessoa não tem que ter esse medo, né, Nanda? Não, então, E assim, a pessoa acho que tem que entender que também tem assuntos que vão surgir, que às vezes você não quer. Eu estou vivendo uma revolução solar que eu, junto com profecção, que por mim eu passei, eu pulava. Não fazia questão, não fazia questão. Mas assim, né, tá aí, então vamos lá. E eu te juro que eu não estou provocando nada para isso. Mas, mas então, assim, a gente tem que entender que não vai dar para. Você não vai ver tudo. Você não vai ver tudo. é, Até porque a gente vai estar falando, a gente não pode falar do escopo de uma vida inteira, que pode ser até de 100 anos, Uhum, em 2 horas. não, A gente vai nunca. conseguir, o que a gente vai conseguir entender? Para isso que a gente tem as técnicas. Vamos entender esse momento? uhum. Esse momento é importante. O que está surgindo nesse momento? E às vezes, é que eu estava contando para as meninas aqui antes, às vezes a pessoa vem com uma temática e eu falo, olha, desculpa, mas não é o tema muito importante agora, não. Você está preocupado lá com, sei lá, eu vou arranjar um namorado? Fala, olha, tem mais coisa importante acontecendo na sua carreira nesse momento. Uhum, Então, assim, dá uma direcionada para esse olhar, calma nesse ponto aqui, porque talvez a gente consiga botar, olha para aquilo que aquilo ali está importante. Tem janelas de oportunidade interessante, que você vai estar flutuando aí, vibrando numa coisa que não é o momento. Ah, Perfeito. mas quando é que vai acontecer? Vai acontecer, a gente vai ver depois. uhum. Perfeito. O que eu acho que as pessoas, né, têm dificuldade em entender, claro, por causa desse mercado mesmo, que é muito confuso, é que o mapa ele é uma ferramenta viva, né? Não é que você faz uma leitura, tipo assim, você vem com um manual de instruções, pá, e só esse manual para a vida inteira, né? Então, por vezes, eu recebo pessoas dizendo assim, mas eu quero uma leitura geral do meu mapa, eu quero ler todas as áreas. Aí eu sempre digo, olhe, eu leio meu mapa há 17 anos e todos os dias eu vejo coisas novas no meu mapa. Todos os dias o bagulho tá acontecendo, tá Esse é um rolando. excelente argumento, Mila. É um excelente argumento. Mas, gente, Né? todos os dias a gente vê coisa nova. Por quê? Porque a gente tá com outro contexto, outra ideia, outra percepção, né? A gente muda, então muda a nossa visão também. E por isso que as técnicas preditivas, né, que não são apenas a revolução solar, existem várias técnicas de previsão, elas ajudam justamente a gente entender qual é o principal capítulo daquele momento de vida. E aí a gente pode Perfeito. concentrar as forças naquele, não Sim, que você vai deixar de viver as outras coisas, porque a nossa vida também não é fatiada, né? Não, agora eu estou vivendo a carreira, então não tem outras coisas isso. acontecendo. Muito pelo contrário, você vai administrar todas as outras, mas você vai ter um foco principal, você vai ter um ponto Claro. principal, você vai ter, de repente, pode ser que seja um momento muito interessante para você construir algo no longo prazo. E aí, se você perde essa chance, depois você pensa, putz, era lá atrás que eu tive aquela oportunidade e não percebi, não olhei. E às vezes a gente acha que a oportunidade vai aparecer assim, escrito oportunidade, e batendo Entre na nossa agora. porta, batendo na portinha, assim. E não, às vezes a oportunidade é uma conversa que você tem com alguém, é você quebrar um padrão, de repente, que você gosta de ficar mais na sua, mais isolada, nanã, e aceita um convite para tomar um café com uma pessoa, e nesse café você conhece outra pessoa que abre uma visão de mundo para você, uma porta para você. Então você tem que estar também atento ao que seria uma Total. oportunidade, To- né? E aí Nossa, se conhecer o seu mapa é fundamental para isso, né? Até para entender qual é o seu padrão. E aí, opa, peraí, se esse padrão eu repeti ele a minha vida inteira e eu tive os mesmos resultados, então significa que se eu quero um resultado diferente, eu vou ter que agir de uma outra forma. Nossa, Rô, isso é muito bom, porque assim, numa caixinha dessas que eu abri, né, lá no perfil, a pessoa falou alguma coisa relacionada, quero mudar, mas não consigo, alguma coisa, quero mudar de carreira, mas não consigo, quero mudar de trabalho, mas não consigo, e tal. E aí, quando eu olhei o mapa dela estava super ativado. Sabe aquele negócio assim, perfeito, que você faz, gente, tipo Júpiter batendo ali no meio do céu, fazendo um trígono com papapá, e a lua ali ativando, eu fazia assim,
Gente, aí eu peguei e disse assim, né, mas você está num ótimo momento para fazer essa mudança. O que que aconteceu ali em abril e maio? Porque foi exatamente, eu não lembro exatamente qual foi o indicativo, mas era uma lua, enfim, era um momento ápice, assim. E aí Uhum. ela pegou e disse assim, nossa, eu recebi um convite, Mila, para mudar, mas ia me dar muito trabalho. E aí eu desisti. Aí eu disse, então, tipo, não é que ela, agora ela também não estava atenta a isso, né? Porque a pessoa não está tendo essa compreensão de que as oportunidades chegam. Então, como é que se a pessoa está meio adormecida ali na história dela, ela não vai ver aquilo como oportunidade, ela vai ver aquilo como, ai, não, vai ser muito trabalho, vai aparecer uma coisa melhor. E não, aquela é a portinha que ela tem que entrar, né? Uhum. Sabe o que eu É acho? isso. Então, não, fala. Perdão, mudando não, mas trazendo só um contexto que, mais pelo que a gente estava falando no começo, que se a meteorologia está certa, né, ela é excelente. Agora, se ela erra, ela é péssima. A gente também está sujeito a isso. E eu ouço muito, pelo menos acho que a maioria que a gente ouve muito, ai, obrigada, realmente tudo que você falou aconteceu. Mas eu não, engraçado que eu respondo mais assim, firmemente quando alguém fala, nossa, você é uma bruxa. Eu falo, não, não sou bruxa. Eu tenho técnica. É Eu isso. fico Adoro, brava, é sabe? isso. Eu fico É, eu brava. fico brava também. É, porque menos, de Não, certa isso é forma. técnica, não é bruxaria, porque eu lembro até quando eu era consulente, só, quando eu só consumia astrologia, eu lembro que eu falava isso de uma sogra, eu falei, gente, ela é uma bruxa. Ela É, deve é. ouvir alguma coisa lá no ouvido dela. Eu lembro que eu achava isso. E não é. A gente estuda técnicas preditivas. A astrologia tem a natureza preditiva. E é isso que a gente aplica, que não é, como a Roberta falou, não é só a Revolução Solar. A Revolução Solar é o que é mais conhecido. Famosinho. Eu É, acho que a gente, né, as três usam a Revolução Solar mais como eu um uso a Revolução remate. Solar assim como eu percebo assim a Revolução Solar, até hoje mesmo estava falando isso num atendimento, como se fosse, né, o embaralhar das cartas daquele mapa, né? Porque é como se ela Uhum, mistura os temas ali, ela vai misturar aquelas Sim, áreas, né? sim. Então ela uhum, complementa aquilo que a gente vê em outras técnicas. Ela vai mostrar como que as áreas podem se cruzar e se misturar. E aí, se você está atento e percebe que você tem uma natureza X ali no mapa natal, você tem uma ativação que está acontecendo ali por outras técnicas preditivas. E dentro da Revolução Solar, como que isso vai se apresentar, você consegue perceber daí de que forma você trabalha naquele ano, aqueles momentos do tempo, aqueles temas, e aí você vai, né? Porque às vezes é uma questão de uma parceria, que a pessoa está imaginando que é algo de relacionamentos, e a Revolução Solar está indicando que é algo no trabalho. Ou então a uhum, pessoa está querendo algo no trabalho e aí está indicando uma outra. Então a gente consegue e vai cruzando, né? Vai cruzando as informações. Tem uma técnica que eu não uso mais, e agora até vou causar uma certa polêmica aqui, porque, né, não sei se vocês utilizam ou não. Eu não uso mais progressões secundárias. Porque Eu uso. eu comecei a perceber, né, testando com os meus uhum, clientes, uhum, que é uma técnica que, mesmo ela bem explicadinha, ela acaba gerando muita confusão, porque como o mapa progride e muda, e aí tem um quesito de subjetividade junto, então às vezes a pessoa não compreende muito bem, ou até assim, eu não percebo tanta assertividade quanto em técnicas como a profecção, que é a que eu gosto mais, Sim. assim, que é a minha essa é a favorita. Profecção A e favorita. favorita trânsito, para mim, a é. trânsitos, né? Profecção, trânsitos, a Firdária é para entender qual é o grande capítulo ali daquele momento, né, da vida da Isso. pessoa. Uhum, A uhum. temporada, a temporada. A E eu temporada. tô, e eu tô estudando agora, mas ainda não apliquei aquela técnica do Zodiacal Releasing, que é tu ir liberando, né, cada capítulo maior do mapa, né, que é uma técnica helenística, assim, que eu tô fazendo ali naquele curso do Brennan, né? Então, é uma Uhum, técnica que eu ainda não, que você Nunca, pode, a nunca, partir do não lote da sei nada de fortuna, a Zodiac partir do Release. lote da fortuna, você consegue compreender quais são os capítulos da vida daquele mapa para as questões mais assim de corpo, saúde, questões que o indivíduo não tem controle, tá? Ok, são coisas. uhum, Ah, uhum, E entendi. uhum. através e a Entendi. partir do lote do espírito, você consegue
entender, né, como se fosse uma progressão, também vai mudando ali, né, mas são ciclos Uhum. diários de tempo, você consegue compreender as ativações ligadas à carreira e acontecimentos externos. Então, você pode Ah, fazer o perfeito. mapa, olhar por esses dois prismas. Sabe o que que eu fico pensando? É que a gente tem uma porrada de técnica na mão, uma porrada, Uhum, do tipo assim, velho, a gente tem muitas e cada astrólogo se identifica com a sua e tal, e pá. Só que o tempo que a gente tem com o cliente é pequeno e a gente é como se a gente tivesse, né, ali, qual é a sensação que eu tenho, eu acho que vocês também têm. É como se a gente tivesse o ouro assim na mão, a gente tem 1000 informações. Mas uhum. se o cliente também ele não consegue traduzir o que ele quer, o momento dele, o contexto dele, né, ele parece que aquele ouro todo que a gente tem na mão não serve de nada. Por quê? Porque ele não consegue. Se ele traz para a gente, ó, eu tô querendo ver isso, porque aconteceu isso, o contexto é esse, velho, na hora a gente pega todas as técnicas e faz assim, ó, buf, e É, consegue muito rápido afunilar. perfeito, Mila. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas sabe o que que isso talvez seja um vício que as pessoas têm ou adquirem em função da própria forma como o marketing vende os mapas? Acaba vendendo como um Total, guia, acaba vendendo como um guia, total. mas Total. um guia, tipo assim, como se fosse uma enciclopédia. Ok, é uma enciclopédia, mas você tem vários livros dentro dessa enciclopédia. E aí, não, qual é o livro? Você vai pesquisar o quê? Quando você, tipo, acho que nós somos da geração que a gente pesquisava, não no Google, a gente pesquisava em É, Não, na enciclopédias. na biblioteca, Barça. Então, eu ia na fazer um biblioteca e na trabalho do Barça. colégio, era sobre o Antigo Egito. Eu ia lá, pegava a enciclopédia Egito, História Egito, ia nela e Perfeito. buscava Então, todos os dados. Eu não ia pegar, não, agora eu quero ver sobre biologia, agora eu quero ver português, agora eu quero ver história do Brasil. Não, meu trabalho é sobre Egito, eu vou olhar o Egito. Então, para o mapa astral é a mesma coisa. E quando a gente vende essa referência de guia, e ele é de fato um guia, a gente uhum, entender que é uhum, um guia, mas como tem muita informação, quanto mais contexto total. você tiver, melhor vai ser a leitura. Então, assim, o cliente, o consulente também colabora com o astrólogo, é uma relação de parceria, né? Até Total. porque daí Porque, por exemplo, porque daí o investimento que a pessoa está fazendo naquele mapa vai valer ouro para ela, é muito vai valer melhor. ouro. Eu fico nervosa que eu faço assim, ele me diga, seja assim, tente trazer, porque eu quero ajudar. Só que assim, eu preciso que você me oriente. Porque, por exemplo, se eu sempre peço o contexto, né? A pessoa diz assim, eu quero ver saúde amoroso profissional. Eu quero cair da cadeira quando a pessoa diz isso. Eu faço, meu Deus, Só isso, saúde amorosa e só profissional. isso, É só só isso. eu faço, desculpa, mas não tem como. Eu preciso saber o que que é. Você é casado, você quer se separar, você quer ter filho, você está num momento de refletir sobre a relação, você quer se mudar, você quer ir para outro país, você quer apostar no MV, numa formação nova, você quer mudar de trabalho, você quer fazer um novo produto, né? E é difícil as pessoas trazerem essas questões. E se elas trazem, a gente consegue dar resposta com todas essas técnicas, porque eles não precisam saber qual é a técnica que a gente usa. Exatamente. Não, isso é a gente, né? Então, se ele traz, e ele nem precisa entender, ele precisa ali fazer o sentido para ele, né? Óbvio. Então, se ele traz a informação que ele precisa, do tipo assim, não sei se caso, não sei se compro uma bicicleta, não sei se tenho filho, enfim, alguma coisa nesse sentido de crise, a gente, com as técnicas que a gente vai dar um panorama, a gente vai localizar a pessoa no tempo, vai trazer as temáticas e pá, rapidinho ele vai fazer o link na cabeça dele, né? Ele vai dizer, puta, então é isso, é isso. Então, é uma outra atendimento. É por isso que tem atendimentos que são assim, uau, e tem atendimentos que você fica, A é, Mila fala sempre, a Mila fala um negócio que a Inter falou uma vez para mim. É uma dança a dois, Uhum. não é total. não é um solo, é a dois o É negócio. a Então, dois, assim, é a a gente parceria. tem essa interação, é muito interessante. E aí, só falando do negócio das técnicas, tipo, eu uso progressão e eu gosto de progressão. Mas é interessante também a gente ver essa diferença, porque o astrólogo também vai se identificar com determinadas técnicas. A gente, não sei vocês, a Revolução Solar, não, eu até sei, a Roberta acho que não. Não é a que eu amo, nem a Mila, né? Não, Não, também não Não é a não. é. técnica que eu Não, amo. Eu, não. eu utilizo, eu utilizo. Eu utilizo ela, eu vejo Também. ali. Mas eu sempre falo assim, é para dar aquele nozinho na linha, sabe? Isso. Uhum. É para dar o Mas eu, nozinho do arremate. Porque, assim, na realidade, trânsitos, você já levanta muita coisa. E a partir do momento que aquilo ali começa a se repetir, aí você fala, olha. E eu explico isso às vezes, falo, ó,
Quando os assuntos começam a se repetir nas técnicas, aí aqueles que se repetem realmente têm muito mais É força o... para acontecer. Aí, às vezes, Sim. acontece um tema na Revolução Solar. Eu falo, olha, está aparecendo uma vez aqui, eu vou te falar, mas Uhum. não acho que tenha tanta força, né? Mas é É. interessante isso, a gente também, cada uma vai lidar com a técnica de É, uma uma, forma. uma coisa, Claro. uma coisa que eu percebo, assim, tipo assim, que eu só uso a Revolução Solar para arremate também, para ser assim, tipo, né, o arremate da leitura, quando eu faço uma leitura preditiva. Ah, e dentro da Revolução Solar, eu presto mais atenção naquele cara que está comandando já o ano da Também. pessoa por Eu... profecção, Sim, né? E pela Firdária. Daqui a pouco a pessoa tá numa Firdária de Saturno. Ok. Tá numa profecção que ativa aquele Saturno no mapa. Pô, duas técnicas. Aí aquela natureza de Saturno no mapa daquela pessoa é uma natureza que ela tá num caráter mais, digamos, construtivo, não tão destrutivo, tá? Vamos pensar essa hipótese. E aí eu vejo que aquele Saturno tá numa casa 10 na Revolução Solar, tá? Nossa. então, É, é isso. aí é o É momento isso. que a pessoa pode botar as fichas dela ali, que mesmo que seja, tenha o esforço de Saturno, tenha o processo saturnino, a gente vai olhar quais são as condições de Saturno naquela revolução solar também, é um momento dela olhar para aquela área com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais Sim. de foco. E aí a É, pessoa Essa faz seu semana. trabalho. E aí eu trago questões, né? Eu levanto perguntas para a pessoa também, para fazer a pessoa refletir, para fazer a pessoa total, pensar. Porque às vezes a pessoa quer uma total. mudança de carreira, e eu acho que vocês devem também enfrentar isso também, só que elas querem que você traga essa mudança pronta para ela. E, na verdade, É, o mapa pode indicar o momento que aquilo ali tende a se manifestar. Ou então, quais são as ferramentas que ela precisa buscar para fazer aquilo acontecer? Às vezes, para aquela transição de carreira acontecer, ela deve investir num aprofundamento de um conhecimento, numa questão de casa 9. Ou para aquela mudança de carreira acontecer, ela vai precisar ver uma questão financeira que está gritando ali no mapa, que é anterior, entende? Então, tudo vai depender também. Não é que aquela transição não vai acontecer, mas muitas vezes existe um processo anterior que faz parte desse ciclo maior. E aí a gente também tem como enxergar isso fazendo o mapa, né? Fazendo a leitura. sabe que um exemplo bom sobre previsão, assim, né? Como é que eu vejo? E é bem isso que você estava falando, Rô, que, assim, por causa desse mercado, né, que vê, enfim, o mapa ali, as previsões como um guia e tal, enfim, acho que a gente vai dar aquilo pronto, né? Eu Bola de percebo muito cristal. a bola de cristal, né? O que é que eu percebo muito? Por exemplo, quando você chega na nutricionista, ou então, sei lá, eu estou falando isso por causa do cross, né? Por exemplo, se eu chego num lugar lá e digo assim, ó, o que é que o cara vai dizer? O que é que você quer? Ah, eu quero eu quero ganhar músculo, eu quero ganhar massa, eu quero ganhar, sei lá, eu quero perder peso, eu quero, enfim. Você fala o que é que você quer. E aí ele vai chegar lá e vai dizer, oh, esse produto é bom para você. E eu Uhum. acho que a gente, como astróloga, o qual é o contrário. A pessoa chega para você e diz assim: eu quero fazer minha revolução. Mas ela não tem ideia de outras técnicas que são muito mais assertivas, né, dependendo do assunto. Então, a pessoa chega do tipo assim, eu quero fazer minha revolução. A gente está entendendo o que é que ela quer. Só que, se a gente chegar e dizer assim, olha, vamos conversar aqui. O que é que você realmente, o que é que está pegando aí? Porque tem outras técnicas, tem outras possibilidades, né? E não a revolução. Mas é como se eu chegasse nessa loja, digamos assim, eu quero o produto tal, porque eu quero crescer massa. O cara vai dizer, mas isso aí vai demorar muito ainda para crescer a sua Uhum. massa muscular. Eu tenho outro. Então, eu percebo muito isso, né, nesse mercado Ou nosso. então aquela Que a coisa assim, pessoa, ó, você vai comprar esse produto para aquecer a sua massa, mas se você só tomar o produto de forma isolada, sem fazer o exercício, não vai dar o Vai não adiantar vai resultado. nada. dar. É exatamente o que eu percebo. Então, as pessoas elas chegam tipo assim, eu quero fazer minha revolução, mas elas não sabem nem qual é o objetivo que ela quer, né? É que nem eu chegar lá na loja e dizer assim, quero emagrecer. Tá, em quanto tempo você está fazendo o quê? E eu tenho outras coisas, não é só eu quero emagrecer. Tá, você está se esforçando, não sei o quê. Então, o Você está ponto é, quanto disposto a abrir mão para isso? O que você está você está disposto a disposto, o que é fazer que você para está isso? disposto a fazer? Você tem dinheiro para investir, você vai no Nutri, Sim. enfim. Então, quando a pessoa chega e diz assim, eu quero fazer minha revolução, é a mesma coisa. Eu quero chegar na loja ali, eu quero emagrecer. Tá, Uhum. mas bora aqui conversar. Então, o que é que eu percebo? As pessoas, elas querem
comprar aquele produto, mas elas não sabem exatamente, né? Elas não trazem para a gente aonde é que elas querem chegar com aquele produto. E aí, esse é o ponto aqui desse mercado, né? Que vende, mas a pessoa não sabe exatamente o que é que a gente tem na mão para ajudar ela, né? Uhum, uhum. E é uma coisa interessante isso que a Mila está trazendo, porque justamente quando você sabe também o que perguntar ou como perguntar, o mapa se abre diante de você. Tipo, eu estava pensando aqui, Total. eu tava ouvindo a Mila falar e estava lembrando assim da minha vida como jornalista, né, como repórter. Eu saía da redação, quando ia fazer uma pauta, eu tinha que saber o que eu ia perguntar para aquele entrevistado, senão eu ia ficar na frente, Perfeito. tô na frente do presidente da República e eu olho para ele assim, e você tá bem? Tá numa Tá boa? tudo bem com você? Dormiu bem? Como vai, né? Quer Como comer vai, hoje? né? Tá numa boa. Tu tem, de repente, o cara ali, sei lá, tu tem o cara mais poderoso do mundo na tua frente, e você vai perguntar para ele assim, tipo, o que você tomou de café da manhã, né? Não faz sentido. Nossa, Então, perfeito. saber o que perguntar também faz toda a Mas diferença. você tem que saber o contexto do momento dele, É? Exatamente. Exatamente. né? Não Exatamente. adianta você ir lá pegar ele e só ficar perguntando sobre o que aconteceu no Não, mandato retrasado, Uhum. isso é né? Você tem que perfeito. perguntar sobre o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Antes você faz esse estudo, né? Mas você Exato. tem um direcionamento. Quem é Exatamente. aquela pessoa? O que está acontecendo? Então vamos preparar para a gente fazer a conversa. Exatamente, tanto é que a primeira vez, que agora rapidinho, assim, só vou contar uma historinha pessoal, mas acho que é interessante por isso que a Nanda está falando. A primeira vez que eu apresentei um programa ao vivo de rádio, eu já era repórter, já trabalhava na rádio há bastante tempo, eu soube naquele dia que eu ia apresentar aquele programa. Porque o apresentador, que era na área da cultura, ele não tinha conseguido pegar um avião, não tinha chegado a tempo, o substituto não foi localizado, Nervoso. meu chefe apostou em mim, porque sabia que eu entendia ali do riscado, tinha desenvoltura, e disse assim, você vai ter uma oportunidade hoje, olha o mapa, tem que olhar o mapa desse dia, né? Você vai ter uma oportunidade hoje. Você vai apresentar o programa X ao vivo e eu nunca tinha apresentado. E aí tu vai fazer o quê? Ah, eu vou recusar essa oportunidade ou eu vou me preparar para ela, sabendo que eu tinha tipo meia hora para me preparar. E eu não sabia quem era um entrevistado. Eu pensei, meu Deus, e agora? E agora? E agora? E eu tentei descobrir, o produtor não chegou naquela hora do programa, chegou Nossa. atrasado, ia chegar atrasado, porque era o último dia do produtor também, que tinha pedido demissão, ou seja, era uma série de fatores, assim. E era o programa do Rui Carlos Osterman, que é um cara que entrevista, assim, tipo, uma cadeira, sem precisar saber nada, né? O cara fala muito bem. E eu, meu Deus, vou substituir o Rui, que é um cara, assim, né, muito bom. E eu não Eu tinha sei quem é o morrido antes, eu não entrevistado. ia passar. Hã? E aí eu Eu tinha pensei, Eu mas tinha eu morrido. pensei assim, morrido. o máximo que vai acontecer é eu estar nos classificados amanhã procurando emprego, né? Mas eu não vou perder a oportunidade. Aí eu pensei, não tenho o que fazer. Já sei, vou tomar um café. Vou tomar um café, né? E aí tinha ali um lugar que vendia café na frente da redação, ali o próprio bar da rádio ali, né? Que vendia cafezinho. E eu vi um cara que eu achava meio parecido, assim, com alguém, meio familiar, né? E É eu, e entrevistado. eu olhei, assim, ele pedindo um cafezinho, humildemente, um cafezinho num copinho de plástico, né? Botando um adoçante. Eu falei, mas esse cara é um ator da Globo. E eu olhando, 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 daqui a pouco me veio quem era, né? E eu, Diogo Vilela? E ele, sim. E aí eu disse, posso te ajudar? Não sei o quê, coisa e tal, né? E ele assim, eu tô aqui, tô procurando a produção do programa do Rui, vou dar entrevista para ele. Aí eu olhei para ele e disse, prazer, meu nome é Roberta, mas pode me chamar de Rui. E daí ali eu quebrei o gelo. E aí ele, senhor Diogo, daí eu posso tomar um café com você? E aí eu comecei a entender o que ele estava fazendo ali, não sei o O quê. que você está fazendo aqui? Começa a me contar aí. Exatamente. E daí, quando a gente entrou no estúdio, eu já sabia o que perguntar, mas menina, deu um suador na hora, assim, né? E aí, É. no fim, assim, quebrou. Mas eu só trouxe esse exemplo, assim, eu sei que foi muito pessoal, né? Quebrei o podcast aqui, mas Ah, é mas para trazer um exemplo de como é importante a gente se preparar também, né? Para sim. Total. tanto
consulente, o nosso cliente, se preparar para receber aquela leitura e saber o que vai perguntar. E nós, enquanto astrólogos também, a gente sempre se prepara, a gente sempre tenta entender, não é só uma revolução solar, não é só uma técnica Não. preditiva, a gente vai estudar aquele mapa, a gente vai estudar a natureza daquele mapa. Isso demanda tempo, isso demanda estudo. Demanda Não é muitos algo que você faz neurônios. assim da noite para o dia, né? Não. Então, isso também é uma coisa que as pessoas precisam entender. Sim, demanda Não é uma muitos bolinha de neurônios. cristal que a gente põe, Não, abre e acabou, né? É não, isso, é né? um grande quebra-cabeça que a gente fica, velho, mas aqui Não é são evidência, não é muitos bola de neurônios, cristal, é estudo, é muito, técnica, é muito. tempo E investido de analisar o mapa, estudar o mapa, porque a gente também tem esse comprometimento. A pessoa está vindo, a gente vai entender, só que eu não vou entender a vida toda da pessoa. Não vou. claro. Agora, você contando isso, eu já fiquei pensando, velho, será que teve uma ativação de Júpiter aí? Tipo assim, Olha, aquela- eu tenho que pegar esse dia. Eu nunca vou me esquecer pega do esse dia. dia. Foi 17 de outubro de 2009, se eu não me engano. Nossa, vê 2008, como é que estava no 2009. teu mapa. Vou Porque eu olhar. quero E saber ver que os trânsitos desse indicador é esse. dia. Que indicador é esse para eu ficar de olho nele? Mas foi uma coisa muito inusitada. E foi aquela coisa assim, ó. Foi uma oportunidade. E eu Total. podia dizer, ai, não, obrigada. Mas na hora eu estava tão afim, sabe? É como se aquela coisa que eu estava esperando há tanto tempo, estava na minha frente. E eu pensei, bom, Júpiter me ajude mesmo, né? Tomara que dê certo. Nossa! Não, veio um Urano, aí um plot twist, pá! E aí depois veio Exatamente, o Júpiter. Diogo Vilela tomando café. Não, cafezinho com aqueles copinhos de plástico, né? Perdido no estúdio da rádio, ali na frente do estúdio, né? Foi uma Vai coisa ver esse interessante. dia, vai ver esse dia e procure esse. Quando ele for ativado no seu mapa de novo, você já fica assim, ó, preparado. Do tipo, Boa, boa. Vou tá pegar esse chegando. conselho, vou pegar esse conselho. Mas é isso, gente. Eu acho que já foi nosso horário, não é? Vocês têm mais alguma questão que gostariam de deixar claro em relação a previsões, trânsitos? Tem alguma coisa assim que vocês percebem que faz diferença na hora de trazer, né, a informação para o cliente? Tem alguma coisa a mais? Reforço somente nesse contexto, da importância desse contexto. E outra coisa também, né? Claro, talvez a pessoa não consiga fazer isso, lógico, mas assim, tem muitas vezes que eu pergunto o que é que estava acontecendo naquela época, o que é que estava acontecendo ali em dezembro, e é perto de vez em quando, aconteceu alguma coisa em dezembro, e óbvio, é muito difícil a gente lembrar, a gente não lembra. E eu queria colocar aqui é que quando a gente não tem um registro, né, do que está acontecendo na nossa vida, a nossa vida é um grande livro. Então, se a gente vai perdendo as informações, a gente está perdendo informações valiosíssimas para que a gente possa entender para onde a gente está indo. Porque o astrólogo, o que é que ele faz, né? Voltando e fechando aqui a nossa conversa, ele simplesmente analisa o que é que ele aconteceu no passado, do tipo, ó, isso aqui estava em pauta, isso aqui aconteceu, isso aqui, e se aquilo ali aconteceu naquele movimento de tempo, o movimento de tempo está se repetindo. Então, provavelmente pode acontecer aquelas questões de uma outra forma, com outra roupagem, mas se a gente sabe desses movimentos que aconteceram, velho, aí o astrólogo tem o ouro mesmo na mão. Então, assim, é importante a gente saber, e claro, né? Mas quem estuda o mapa e quem acompanha essa fala que é mais para pessoas que querem estudar o mapa, anotar as informações, ou pelo menos ter ali uma biblioteca de fotos no Google, que você possa entender o que estava acontecendo. Aí você conhece o indicador do seu mapa. Você olha para aquela Vênus e faz assim, essa Vênus aí, velho, ela fala sobre isso, 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 isso. Quando ela estiver ativada, ela vai trazer isso. Então, aí é a sacada, né? Quando você vai conhecendo os ponturinhos. Você vê coisas se repetindo, mas você também entende resultados de processos. Sim. Porque é que nem um trânsito de Júpiter. Se a gente pensar, são 12 anos. Vai acontecer a mesma coisa? Não necessariamente vai acontecer a mesma coisa, mas pode ser não. É um fechamento daquele ciclo que começou lá atrás. E os conceitos uma das casas também, né? A gente tem vários conceitos numa casa astrológica.
Então, às vezes, vai ter Sim, aquele momento que você está vivendo um conceito X de casa 9, tá? Vou Perfeito. pegar rapidamente aqui um exemplo meu pessoal. Eu, por exemplo, nunca me vi como uma questão de casa 9, assim, de sentido de, ai, sempre gostei de estudar, mas nunca me vi aquela coisa do conceito puro de casa 9, fazendo mestrado, doutorado, pós, não sei o quê. Nunca, nunca, nunca. Tanto é que quando me diziam que casa 9 era isso, eu pensava, nada a ver. Hum. Será? Não, né? ah, Hoje, numa profecção de casa 9, eu percebo que, olhando para trás, desde que eu entrei nessa profecção e agora eu vou sair dela em julho, eu entrei numa pós-graduação, eu estudei e aprofundei vários cursos dentro da área de astrologia, comecei a me interessar por dar aula também. Então, vários conceitos de casa 9 foram aparecendo ao longo desse período e eu fui ficando atenta também conforme eles eram ativados dentro do meu mapa. Perfeito. Agora, Perfeito. talvez daqui a 12 anos, na minha próxima profecção de casa nova, de repente eu estou morando no exterior, não sei, né? Pode ser que seja outro sim, contexto, sim. outra questão, Outra. né? Então, eu vou colocar um exemplo também, porque eu vou entrar na profecção de casa 8, né? A temerosa casa 8. Eu E olha como é sobrevivi. E olha como é interessante a gente saber o que é que aconteceu lá no passado, porque eu disse, putz, vou entrar numa casa 8 comandada pela Vênus, e a Vênus, ela tem uma quadratura com Saturno no meu mapa, tal, pá. E eu disse, me lasquei, tô saindo de uma de Marte, tô entrando na de Vênus. Só que aí, o que é que eu fiz? Puta, em 2012, eu estava vivendo essa profecção de casa 8 e o Júpiter estava em touro. Olha só. Ou, olha que ouro essa informação. Ou seja, eu tô entrando na casa 8, aí eu me liguei, eu fiz assim, puta, eu tô entrando na casa 8, que é touro no meu mapa, só que quem tá lá? O Júpiter tá lá, e ele faz um trígono com o meu Júpiter natal. Ameniza muito a situação do casa 8. E o que é que aconteceu em 2012 para mim? Quando eu estava vivendo esse mesmo ponteirinho, eu fui promovida, eu ganhei um extra, eu comecei a estudar uma pós-graduação na USP, eu fui visitar meus irmãos na Internacional. 2012 foi um ano para mim que eu estava vivendo profecção de casa 8. Foi um ano que eu fiz, uau, velho, quanta coisa aconteceu. Boa! E eu tô entrando de novo nesse ponteirinho. Eu disse assim, velho, vou arrasar então. Vou sair de uma. Ou seja, mas por quê? Porque eu olhei para aquele movimento de 2012 para saber o que estava acontecendo, e agora é um movimento muito parecido, claro, né? Mudei e tal, outro contexto, mas tem ali o mesmo cheirinho, né? Uhum. Então, eu já estou vendo se eu vou viajar de novo para ver meus irmãos. Então, é muito louco isso, né? Porque você já sente o cheirinho e já, tipo, opa, já me Interessante, acalmei. eu vou entrar numa profecção de casa 10 e quando eu tive uma profecção de casa 10 aos 33 anos, há 12 anos atrás, foi quando eu comecei, quando eu saí da empresa de jornalismo que eu trabalhei a minha vida inteira e comecei a pensar e construir a minha transição para outra área, para ir a ampliação da comunicação. Foi quando eu comecei a minha mudança e agora vai Olha, fechar um ciclo, né? Dessa mudança e de repente abre alguma coisa diferente por aí. Vamos observar. O ponteiro é o mesmo. isso é que é lindo na astrologia, o ponteirinho, né? É lindo. É isso, O acho meu não que. tá. O meu, eu tô em profecção de casa 12, Sagitário. E eu tenho Sagitário na 4. Tá acontecendo tudo que você pode imaginar de imóvel da minha mãe. É impressionante. De coisas relacionadas à minha mãe, que é a 4 também, né? Uhum. Mas eu fui olhar para trás, foi o ano que eu. E Júpiter estava na casa 5. Foi o ano que eu comecei a namorar meu marido. Olha, Pois é. Oh, Foi intimidade, muito olha. casa 4. engraçado, porque era a casa 12 e a gente se reencontrou, cada um na sua casa no computador, que a gente já se Mas conhecia. foi uma finalização de uma Sim, sim, sim. Nanda solteira, digamos. Foi uma finalização de uma Não, friendzone foi ali, né? total, foi uma É, virada ali. Mas uma assim, essa virada. temática, e eu não lembro se também tinha temática na época de coisas que aí eu também não estava mais ligada, era mais nova, tal. Não tinha que resolver nada da família, não sei o quê, porque tudo, foi o que eu falei, eu não estou procurando nada, é só BO que está estourando no meu colo que não é meu. Sim. Eu acho Mas lindo que depois da profecção de casa 12 vem uma de casa 1, né? Eu acho um também fantástico isso, né? É o meu lado poliana, né? Não, e Acho a lindo. minha vem na casa 1, eu já tô assim,
querendo abrir o olho por pouco, porque eu tenho Mercúrio, eu tenho Vênus, é o ascendente, é muita coisa lá ao mesmo tempo na casa 1, né? E é Capricórnio, né, Saturno. Então acho que é isso, é reforçar, né? Olha que valioso a gente poder olhar para esse movimento do tempo, do passado, para entender e saber mais ou menos ali o que é que vai acontecer, né? Por onde a gente vai andar, né? Então eu acho que a nossa vida é esse grande livro que a gente vai escrevendo, nada é do nada, nada acontece tipo, pá, tem um movimento acontecendo, né? E eu acho que isso responde à pergunta que a gente fez ali no início no podcast, né? Trazendo esse fechamento. O que realmente são previsões? É isso, é essa observação da continuidade dos ciclos do tempo, entendendo o que já aconteceu e quais são, né? Quais são os pontos do nosso mapa que estão ali despertando aquelas luzinhas piscantes, né, da árvore de Natal, tudo piscando ali. Então aí você vai aproveitar esse momento, né? E se você entende o seu passado, se você entende o que já aconteceu ali, puxa, você daí tem uma é ouro, né? Você tem ouro na sua mão para também tomar decisões, né? E fazer melhores escolhas nessa área da sua vida, né? Então, previsão não é adivinhação, e sim é planejamento, é estudo, é dado, é técnica, é estratégia, né? Com previsão você faz estratégia. Exatamente. Eu acho que aplausos, foi lindo esse final. Então tá. E não estamos desencorajando ninguém a fazer revolução solar, apenas abra sua mente para ir além da revolução solar. Não, fala o seguinte, quando for procurar, fala que você quer ver como é que está o seu ano. O seu ano. Pronto, perfeito. Aqui a gente tem uma porrada, tem aquele cinto do Batman, sabe o cinto do Batman cheio de ferramentas? Olha minha camiseta assim. Hoje. Eita! Perfeito, não tinha visto. Olha aí, ó. Batman. A gente tem um cinto do Batman. É um cinto de múltiplo, cinto... fala? De mil utilidades, não? Cinto de utilidades, né? Cinto de utilidades do Batman. Ah, não, Mila, essa aí tu deve ter visto que eu tava de Batman, né? Não pode. Não, a Mila não reparou, não. Eu achava que era Ramones. Não. Ramones, eu falei, podia ser também, tá ótimo. Então, eu acho que depois dessa, como é que é? Como é que o Batman falava? Santa, não sei o quê. Ai, não lembro. Santa... Não lembro. Mas vou lembrar. Né? Então, olha, depois dessa, Mila, fechou. Muito obrigada por você que nos escutou até aqui. Siga, né? @Roberta Astrologia. Aranha, _astrologia. @Mila.aurora8. Perfeito. Então, siga a gente no Instagram, acompanhe também aqui no YouTube o nosso podcast e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.